Semana passada eu finalizei a leitura do Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy. Eu não sei se eu tô falando o nome dessa autora da maneira correta, mas eu imagino que seja Janet McCurdy. Esse livro, ele foi anunciado no meio do ano, e quando foi anunciado, essa atriz da Nickelodeon lançou um livro, ou né, lançaria um livro chamado I'm Glad My Mom Died, que traduzido ficou como Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, instantaneamente chamou a minha atenção. Instantaneamente. Tipo assim, o quê? Quando eu fui ver que isso aqui era uma autobiografia, aí mesmo que foi naquele ponto, tá, gente, a gente realmente não conhece algumas coisas que acontecem em Hollywood, né? A gente realmente não sabe o que que alguns desses atores mirins eles passam. A Janet McCurdy é conhecida por ter feito a Sam em iCarly, da Nickelodeon. Um programa muito conhecido nos anos 2000, 2010. E ela tinha um personagem lá que era toda durona, era a melhor amiga da protagonista e tal. Então, assim, a gente conhece ela basicamente por esse papel e depois por ter feito Sam e Cat com a Ariana Grande. E assim, sobre o que se trata esse livro? A Janet vai contar a vida dela, desde a infância dela como atriz mirim, até agora a sua vida adulta, quando ela meio que está numa aposentadoria temporária da atuação. A Janet vai contar aqui como ela passou a infância, a adolescência dela e o início da vida adulta sendo abusada psicologicamente pela própria mãe. Ela foi uma dessas atrizes que teve o caso clássico de mãe narcisista, que era basicamente a mãe dela queria viver a vida dela através da própria filha. A mãe dela queria ser uma atriz famosa, ela até chegou a tentar talvez uma carreira em Hollywood e não conseguiu. E a partir do momento em que ela vê que a filha dela é bonita, ela aparece bem na câmera. Tem, assim, os atributos que precisa, né? Que precisariam naquela época pra ela ser uma atriz de sucesso. Ela fala assim: tu vai ser atriz. Ela não dá o poder de escolha pra filha. E é assim, ó. Por que que ela não dá o poder de escolha pra filha? Quando a Janet tinha 2 anos, a mãe dela descobriu que ela tinha um câncer de mama terminal. Ela meio que se utilizava dessa doença dela como uma desculpa pra conseguir tudo que ela queria. Então, assim, as duas elas tinham uma ligação muito especial, porque a Janet é a única filha mulher dela, então ela tinha uma ligação feminina ali entre as duas. Ela queria que a Janet fosse uma atriz famosa, né? Fosse uma atriz reconhecida, pra viver isso em cima da própria filha. Desde pequena, desde que ela começou a fazer os trabalhos de atuação, desde o primeiro trabalho que ela fez em frente das câmeras, ficou muito claro pra ela que ela não queria trabalhar com isso. E ela tinha, assim, uns 6 anos de idade, sabe? Ela era muito pequena. Ela não se sentia confortável em frente das câmeras, ela não gostava da atenção que aquilo trazia pra ela. Só que ela continuou nessa área porque a mãe dela queria e também porque chegou um ponto, os trabalhos que ela tinha na TV, em séries pequenas, em papéis pequenos mesmo, né, de ator iniciante, era o que pagava as contas da casa, porque tinha muito problema dentro de casa. A família meio que assim conseguia sobreviver, mas eles não tinham dinheiro sempre para pagar as contas. Meio que a família dependia do trabalho dela. Conforme os anos foram se passando e ela foi percebendo que realmente ela não gostava de trabalhar com atuação, que ela não queria trabalhar com atuação, ela não conseguia mais sair, ela não conseguia mais se afastar dessa área, porque simplesmente ela era basicamente a maior renda da casa. Ela percebia que os trabalhos dela era o que deixava a família confortável. Durante esse livro, vão acontecer umas coisas muito absurdas. Mas vão acontecer umas coisas muito absurdas que você fica pensando que, se na ficção isso já seria absurdo, na vida real é muito pior. Porque, assim, desde pequena, foi colocado na cabeça da Janet, quanto mais tempo ela parecesse uma criança pequena, quanto mais tempo ela não se tornasse uma adolescente, mais trabalhos ela teria. Ela era pequena para a idade dela, então quanto mais tempo ela ficasse pequena, mais ela conseguiria ter trabalhos no universo infantil, na televisão, com papéis para crianças. E chega num ponto que ela tá assim, ó, começando a entrar na adolescência, que ela percebe que os seios dela estão crescendo. E ela fica desesperada com isso. Que a mãe dela colocou na cabeça dela que ela crescer quer dizer que vai ter menos trabalho. Ter menos trabalho vai dizer que a mãe dela vai gostar menos dela. Que eles vão ter mais dificuldades em casa. A mãe dela ensina pra ela, no início da puberdade, a começar a contar caloria. Simplesmente comer coisas que tenham baixo teor calórico para que ela não engorde. O nosso corpo ele vai tentando se desenvolver de alguma maneira. E a comida é uma das coisas, né, que te dá energia, que te traz os nutrientes e tudo isso. Então, assim, ela foi meio que ensinada a ter um distúrbio alimentar desde a infância, gente. E assim, ó, o livro acompanha ela até agora com 20 e poucos anos, quase 30. Se não me engano, ela deve estar fazendo 30 por agora. E ela teve um distúrbio alimentar
Ela teve vários distúrbios alimentares desde essa tenridade até a vida adulta, até depois que a mãe dela morreu. Uns negócios simplesmente absurdos. Chega um determinado ponto ali, ela consegue perceber como a mãe dela tá manipulando ela. Ela consegue perceber que nem tudo que a mãe dela tá dizendo é real, ou que faz sentido, ou que é correto. Só que a dependência emocional que ela tinha com a mãe era tão grande que simplesmente ela não conseguia sair dessa relação. Mesmo quando ela já estava adulta, mesmo quando ela nem morava mais com a mãe, mesmo quando ela não tinha mais um contato tão frequente, essa dependência emocional era tão grande que ela a todo momento se sentia mal por estar fazendo mal à mãe dela, mesmo que o que ela estivesse fazendo era muito melhor para a vida dela do que realmente o que a mãe dela fazia por elas. Eu anotei trocentas coisas nesse livro, mas assim, ó, eu anotei trocentas coisas, cada capítulo eu tenho pelo menos uma marcação. Que as coisas aqui, elas são tão absurdas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. São os trechos do livro em que eu fui anotando. E assim, vocês podem ter certeza que cada uma dessas anotações que eu fiz ou é um abuso psicológico, ou é uma coisa talvez física, ou é a mãe dela fazendo ela se sentir culpada por uma coisa em que ela realmente não deveria se sentir culpada. A Janet, ela vai passar por esses transtornos alimentares. A mãe dela não quer que ela tenha privacidade desde quando ela é pequena até basicamente a vida adulta. Tanto que assim, ó, ela tem, sei lá, 16 anos de idade e a mãe dela ainda insiste em dar banho nela. A mãe dela insiste em cuidar dela porque ela fala que ela não vai saber se cuidar sozinha. Ela não vai saber lavar o próprio cabelo sozinha. Ela chega a fazer durante boa parte da adolescência exames ginecológicos na própria filha, com a desculpa de que daquela maneira ela consegue perceber se ela está crescendo, se ela pode desenvolver algum câncer. Vocês têm noção do quão bizarro é isso? Vocês têm noção disso? Tem uma cena que ela conta aqui, e assim, ó, eu tô falando isso porque a Janet já falou isso sobre entrevistas também, tá? Então não é spoiler, né? Mas chega a um ponto em que ela fala assim que ela era obrigada a tomar banho com o irmão dela, que tinha basicamente a mesma idade. E os dois se sentiam desconfortáveis com aquilo, porque eles sabiam que aquilo não era correto. Eles sabiam que os dois, eles tinham que ter a privacidade deles preservadas. Quando eu digo que tem absurdo atrás de absurdo, eu não tô zoando, eu não tô falando de brincadeira. Eu não estou aumentando, eu não estou dizendo a mais do que realmente é. Isso aqui aconteceu. Eu vou passar os olhos pelas anotações que eu tenho aqui, e aí o que eu for lembrando eu vou falando pra vocês, tá? Porque assim, tem muito mais coisa. Assim, ó, no primeiro capítulo, ela fala que toda semana a mãe dela colocava uma fita pra eles assistirem, mostrando os momentos em que ela tava nos estágios piores do câncer. Porque assim, ó, a mãe dela descobriu o câncer quando a Janet tinha 2 anos. Então ela passou por uma fase de tratamento, o câncer entrou em remissão, então ela teve uma fase que ela tava tecnicamente curada do câncer, né? Ela não tava com nenhum tumor no corpo. Quando ela tava nessa fase boa da saúde dela, ela ficava fazendo com que as crianças, lembrassem daqueles momentos. Elas assistiam toda semana trechos da vida dela em que ela tava, tipo, careca, por causa da quimioterapia, que ela tava super fraca, que ela tava num estado, assim, horrível, sabe? Ela obrigava os próprios filhos a assistirem isso pra trazer aquela coisa de, tipo, olha como a mãe de vocês tá boa hoje, vocês não podem esquecer que ela já esteve dessa maneira. Ela tenta mexer com a cabeça das crianças desde pequena, assim, só que assim, como, né, é a Janet que tá narrando o livro, e aí a gente percebe que a relação que elas tinham era muito mais próxima do que a relação que a mãe tinha com os outros filhos, quem foi muito mais afetado foi a Janet. Tanto que tem até um trecho aqui que ela fala nesse mesmo capítulo: não acho que nenhum de nós queira revisitar as memórias de nossa mãe agonizando, triste e careca, mas ninguém quer explicitar este fato. Então assim, ó, desde pequeno eles têm essa consciência, mas eles não conseguem bater de frente, porque ela sempre vai usar de chantagem emocional pra fazer com que eles se sintam mal com relação a tudo aquilo. Não, isso aqui, ó, eu tenho que ler pra vocês porque eu achei simplesmente horrível, horrível. Isso aqui, eu, por sinal, eu postei no Instagram. Nessas sessões, assim, que eles estão assistindo esse filme, a mãe vai fazendo comentários sobre a fita, sobre aqueles momentos ali, sobre como eles estavam agindo, como as crianças agiram naqueles momentos e tal. E ela chega num ponto que ela fala como a Janet tava chata nessa época. Mas assim, ó, é chata, ela usa chata como uma coisa muito pesada pra uma criança de 2 anos de idade. Ela tinha 2 anos de idade, ela não entendia o que estava acontecendo. Então ela diz o seguinte: ela não consegue acreditar como eu não compreendia isso. Como eu poderia estar tão alegre quando o ambiente estava claramente tão pesado? Eu tinha 2 anos de idade. A idade não é uma desculpa. Eu me sinto tremendamente culpada cada vez que vejo esse vídeo caseiro. Como eu pude ser tão insensível? Que idiota estúpida. Como eu não senti o que a mamãe precisava?
que ela precisava que todos nós ficássemos sérios, considerássemos essa situação mais difícil possível, que ficássemos devastados. Ela precisava que nós não fôssemos nada sem ela. Cara, isso aqui, ela culpando a filha de 2 anos por não saber o que estava acontecendo ali, isso simplesmente pra mim é horrível. E essa parte de que, ó, ela precisava que nós não fôssemos nada sem ela. E ela fez isso. Ela fez isso de propósito. Ela fez as crianças ficarem completamente dependentes dela num nível de que elas não sabiam qual que era a forma correta de viver. E aí tem um outro trecho aqui que eu anotei que ela diz o seguinte: a fragilidade da vida dela está no centro da minha. Porque eles estão nesse constante medo de que a mãe morra, né? E aí chega um ponto, assim, que nos aniversários da Janet, ela dava muita importância pro pedido que ela faria quando fosse assoprar as velhinhas do bolo. E ela fala que, por muitos anos, o desejo que ela tinha toda vez que ela assoprava as velhinhas era que a mãe dela vivesse por mais um ano. Quando ela vai fazer o primeiro teste, né, pra um papel na televisão, alguns produtores, eles entendem desde o início, quem quer que realmente que a menina trabalhe é a mãe e não a menina. Então, assim, alguns produtores, eles falam, tipo, na cara, assim, eu acho que ela não tá pronta ainda, porque ela é muito nova, eu acho que ela não tem carisma. Isso eu achei meio pesado. E aí, assim, eles estão conversando com um produtor, se eu não me engano, e ele pergunta: ah, mas você gosta de trabalhar com isso? Você quer trabalhar com isso? Ela não tem a chance de responder. A mãe dela fala: ah, ela quer mais do que qualquer coisa. E aí ela pensa, né? E ela escreve aqui: a mamãe quer isso mais do que qualquer coisa, não eu. Esse dia foi estressante e nada divertido. E se eu pudesse escolher, escolheria nunca mais fazer nada disso de novo. Por outro lado, eu quero o que minha mãe quer, então ela não está de todo errada. Eles têm um problema que a família é meio que acumuladora. A família não, a mãe é acumuladora. Então, eles têm uma casa que era para ser confortável, mas eles não conseguem dormir nos próprios quartos porque tem coisa pela casa inteira, porque a mãe dela tinha um negócio de querer guardar as memórias. Cada coisa que eles tinham, ah, isso é uma memória diferente, isso é uma memória não sei o que lá. Chegou um ponto, a Janet, com pouquíssima idade, percebe que estar fora de casa é o melhor pra ela, mentalmente falando, porque ela vai estar longe daquela bagunça. Então, chega um momento em que a igreja se torna um reduto pra ela. Mais do que qualquer coisa, eu amo a fuga. A igreja é um indulto lindo, tranquilo, de 3 horas semanais fora do lugar que eu mais odeio, a minha casa. Essa casa é um estorvo, essa casa é vergonhosa. Odeio essa casa. Odeio como estar dentro dela me deixa tensa e ansiosa, e por toda semana eu anseio por minha fuga de 3 horas para a terra dos testemunhos e do limpador de azulejos com aroma de pinho. No capítulo 7, ela fala que mesmo tendo 8 anos de idade, a mãe dela insiste em ainda limpar ela quando ela vai ao banheiro. Ela fala pra mãe dela que ela conseguiria se virar sozinha, mas a mãe simplesmente dá uma desculpa falando que ela não vai conseguir se limpar, que ela vai manchar as roupas. E ela deixa, né? Porque a mãe dela é a pessoa que está mais presente na vida dela. Então, se a mãe dela diz isso, pra ela é a verdade, né? É a verdade universal. Tu vai rebater isso? Cada capítulo é um crime diferente contra o Eka. Sim, Matheus, sim. Chega um momento que os produtores falam assim, ó, é uma atriz que tem potencial, porém ela tem que fazer umas aulas de teatro porque não tá dando. E aí chega no momento em que sair de casa para as aulas de teatro não tem a mesma compensação que ir pra igreja, porque ela tá indo pra um lugar que ela tem que fazer uma coisa que ela odeia. E a mãe dela obriga ela a fazer aula de teatro, fazer aula de dança, fazer aula de não sei o quê, porque ela quer que a filha esteja o mais preparada possível pros testes que virão. Mais ou menos nessa época que ela desenvolve toque. Na cabeça dela, ela tá falando com o Espírito Santo, mas nos capítulos mais pra frente, ela realmente percebe que aquilo ali é uma doença que ela tem, um transtorno, né? A gente chega naquela parte de mães narcisistas, que é aquele momento que você pode até fazer um elogio pro seu filho, mas você tem que trazer uma coisa negativa junto. Tem que dar um tapa e depois um beijo, sabe? Essa analogia. Ela fala que antes mesmo dela se tornar uma atriz, a mãe dela já era preocupada com a aparência dela. Ela sempre foi preocupada, ela não podia engordar de nenhuma maneira, ela tinha que estar mais bonita possível, ela tinha que estar mais bem apresentável. Tem uma parte que fala assim que para alguns papéis talvez a beleza dela não seja o que eles procuram. Ela fala que a Janet tinha uma beleza natural. Só que assim, ela diz o seguinte: cada coisa boa que afirma sobre minha beleza natural é acompanhada de um aspecto negativo que serve como justificativa para a necessidade de realçá-la com um pouco de boa e velha beleza comprada. Em tenra infância, a mãe dela obriga ela a pintar os cílios, porque os cílios dela eram muito claros, fazer luzes no cabelo para dar um destaque na cor. Ela até diz: minha mãe sempre se importou muito com a minha aparência, mesmo antes de eu começar a ser atriz. Existem momentos em que ela percebe como aquilo tudo é errado. Só que logo depois é acompanhado de uma desculpa que ela dá pra si mesma. Essas partes são as mais tristes que eu acho no livro, que é aquele momento de que você fala alguma coisa e aí você tem que
Não, mas assim, ela fez tudo por mim, ela desistiu de muita coisa na vida pra acompanhar minha carreira. Isso não aconteceu, tá? Não aconteceu, né? Ela fala isso, mas ela tem consciência de que a mãe dela não desistiu de muita coisa pra acompanhar ela nos testes. A mãe dela não fazia basicamente nada. Ela fez uns testes, ela fracassa, e aí ela sente uma culpa muito grande, porque quando ela fracassa em um teste, ela sente que ela falhou com a própria mãe. Ela diz o seguinte num trecho, ó: "Sei que ela quer o meu bem. Ela só quer que eu pare de estragar tudo e vá tão bem quanto poderia. Ela só quer que eu seja tão impressionante quanto poderia ser. Ela só está sendo uma boa mãe." Aparentemente, em Hollywood, na época, quando ela era criança, ela ficou muito conhecida como a criança que chora em cena. Porque isso é muito difícil fazer em cena, né, gente? Chorar em cena é bem complicado, assim. Ainda mais pra uma criança. Isso meio que tava em negrito, destacado no currículo dela. Chora em cena. E aí, ela faz uma coisa horrível, horrível, que nenhum ator deveria fazer, que é, pra trazer uma emoção na sua atuação, você pensa em uma coisa triste. Você imagina uma situação triste. Isso é péssimo pra cabeça do ator, tá? Esse é o conhecido método, que um monte de gente em Hollywood faz e acaba com a cabeça das pessoas. Então, assim, ela fazia isso desde a infância. Criança, ela era uma criança e fazia isso. E assim, chegou um ponto em que ela pensava na morte da mãe, que é uma coisa horrível. Ela pensava na morte dos irmãos, os irmãos internados prestes a morrer. Só que chega um ponto em que isso seca, né? Ela não consegue pensar mais em coisas tristes pra fazer as cenas. E aí, um dia ela vai muito mal em uma cena e ela começa a pensar que ela não quer mais fazer tudo aquilo. E aí ela tem uma conversa com a mãe dela enquanto elas estão voltando desse teste que deu errado. Ela diz o seguinte: "Não quero mais ser atriz. Aviso antes de sequer perceber que disse isso." Minha mãe olha pra mim pelo retrovisor. Uma mistura de choque e decepção preenche seus olhos. Eu me arrependo na hora de ter dito algo. "Não seja boba. Você adora ser atriz. É o que você mais ama fazer", diz ela de uma forma que faz soar como uma ameaça. "Não, eu realmente não quero, não gosto, me deixa desconfortável." Ela faz uma cara de quem acabou de comer um limão. Ela se contorce de uma forma que me aterroriza. Sei o que vem a seguir. "Você não pode desistir", chora ela. "Essa era a nossa chance. Essa era a nossa chance." Ela bate no volante, acionando a buzina sem querer. O rímel escorre por suas bochechas. Está histérica. Sua histeria me assusta e exige que eu tome conta dela. "Esquece", digo em voz alta, para ela ouvir em meio ao choro. Ela para de chorar na hora, exceto por um som de fungada remanescente. Mas assim que ele acaba, faz um silêncio completo. Não sou a única que consegue chorar em cena. Vocês percebem onde está indo o nível de chantagem psicológica? A única coisa pior do que um diagnóstico de câncer é um diagnóstico de crescimento. Isso, quando ela percebe que ela tá crescendo, né? Quando a puberdade tá atingindo ela. E assim, gente, a puberdade atinge ela muito mais tarde do que as outras atrizes que ela conhece, tá? Porque ela tava passando por aquela coisa de contagem calórica por muito tempo. Então, o corpo dela não se desenvolveu da mesma maneira que as atrizes que ela trabalhava se desenvolvia. E elas começam a fazer essa contagem de calorias juntas, tá? Começam a encolher a cada semana quando minha mãe e eu nos juntamos para contar nossas calorias todas as noites e planejar nossas refeições para o dia seguinte. Estamos me mantendo em uma dieta de 1.000 calorias. 1.000. Mas me vem a esperta ideia de comer metade da comida para receber apenas metade das calorias, o que significa que encolherei 2 vezes mais rápido. Vocês sabem que a dieta de uma pessoa normal é tipo 2.000, né? Suco dos anos 2000. Cara, é muito isso. Noto que a maioria dos alimentos aumenta um pouco do meu peso corporal, mais ou menos 200 gramas. Sei disso porque me peso 5 vezes por dia. Gente, eu ainda estou, tipo, em 30% do livro. Vocês têm ideia, tem mais coisa acontecendo? Ah, tem uma coisa. O irmão dela, que tem 16 anos, tá? Quando eles tomam banho juntos, ela tem um pouco menos. Ela deve ter uns 14, 13. O que não é, né? Se você for olhar a filmografia da Janet, você vai perceber que ela tem muitos créditos. Ela fez vários papéis quando ela era pequena. Ela fez várias pontas em vários filmes, várias séries. Ela fez um monte de coisa quando ela era pequena. Tem ano que ela fez, assim, uns 5 episódios diferentes. Umas coisas muito loucas. E quando ela ganha o papel da Sam em iCarly, meio que as coisas mudam, né? Porque é um papel numa série recorrente, é um papel grande. Eles começam a ganhar mais dinheiro. Ela conhece a Miranda Cosgrove, que é a Carly, né? A protagonista. Então, assim, ela começa a criar uma amizade com outras pessoas além do círculo que ela tinha em casa.
Apesar disso, a mãe dela sempre tenta deixar ela afastada o máximo possível de todas as pessoas que não são ela mesma. Quando esse livro foi lançado, a Miranda veio a público que ela falava que ela simplesmente não sabia que essas coisas aconteciam nos bastidores. Ela simplesmente não sabia que aquilo acontecia ali. Pra vocês terem ideia do quão escondido essas coisas eram, de como elas conseguiam passar uma imagem pras pessoas que não era a coisa real. E aí, quando ela entra na Nickelodeon, gente, tem umas coisas meio esquisitas. Meio não, muito esquisitas. Se vocês não sabem os escândalos que tiveram na Nickelodeon nos anos atrás aí, vai ter diretor sendo acusado de abuso, vai ter diretor acusado de colocar os seus fetiches na tela. E aí, aqui no livro, ela fala de um diretor chamado O Criador. Ela não dá nome aos bois. Também ela não é burra, né? Que ele prometia pra ela que ia dar um programa solo pra ela, meio que fazia ela provar umas roupas que eram indecentes pra idade dela, umas provas de figurino que não eram necessárias. Você consegue pesquisar na internet sobre esses diretores da Nickelodeon e você vai ver umas coisas muito bizarras, assim. Você vai ver umas coisas meio esquisitas. Você vai ver por que que alguns atores simplesmente não conseguiram mais trabalhos ou porque eles simplesmente não queriam mais trabalhar na Nickelodeon depois de um tempo. Como também tinha uma questão de que esse cara, ele conseguia ser uma pessoa muito legal em determinado ponto e depois ele virava uma pessoa completamente diferente. Os atores, eles não sabiam o que estava acontecendo, sabe? E aí, assim, né, chega um ponto da vida da Janet que ela começa a ter ansiedade, a ter depressão. Ela simplesmente tá fazendo coisas que ela não quer fazer ali, ela não quer atuar, ela não quer trabalhar com isso. E chega num ponto em que ela pensa, se eu não atuar, o que que eu vou fazer? Porque ela atua desde, sei lá, 6 anos de idade. Ela não tem um treinamento regular, assim, específico, né? Ela não tem faculdade, ela não tem uma formação além daquilo. Então, assim, se ela parar de atuar, o que que ela vai fazer? Ela não sabe disso. E toda vez ela vai adiando cada vez mais essa aposentadoria que ela quer ter da atuação. Porque ela simplesmente não sabe fazer mais nada além daquilo. Ela fala aqui, ó. Eu não escolhi essa vida, foi minha mãe quem escolheu. A fama ergueu um muro entre mim e minha mãe que eu não achava ser possível. Ela queria essa vida e eu queria que ela tivesse. Tem um determinado ponto em que ela se muda para um local mais perto dos estúdios da Nickelodeon para trabalhar e, ao mesmo tempo, o câncer da mãe dela volta. Então, assim, elas ficam meio que separadas, né? Ela começa a perceber que está crescendo um distanciamento entre as duas. Ela diz o seguinte, ó. Sinto a distância entre minha mãe e eu aumentando a cada dia. Com cada mentira que conto, sinto que me afasto cada vez mais dela. A cada quilo ganho, a cada momento de compulsão alimentar que tenho, eu me sinto mais separada dela. Fico muito confusa e perturbada com essa distância. Estou desesperada para me sentir próxima dela, mas também desesperada para essa proximidade ser nos meus termos, não nos dela. Quero que ela me conheça pelo que estou me tornando. Quero que permita meu crescimento. Desejo que ela queira que eu seja eu mesma. Cara, ela só queria viver a vida dela sem ter que viver pela mãe, sabe? Ai, que pesado. Tem uma parte do livro que ela compara a carreira dela com a Ariana, né? Porque elas estão fazendo o mesmo programa. Quando ela tava em Sam e Cat, a Ariana já tava assim meio que estourando na música pop. Ela tava começando realmente a carreira dela como cantora pop, né? E ela não conseguia não comparar a carreira dela com a da Ariana. Sendo que ela não queria ter as coisas que a Ariana estava tendo. Essa coisa tá tão entranhada no cérebro dela, essa constante necessidade de aprovação, essa constante necessidade de estar trabalhando, de ser vista, ela sente inveja. Só que ela percebe que ela não quer nada daquilo. Ela só não quer se sentir menor do que a outra pessoa. E é assim, ó, eu vi na internet algumas pessoas tentando criar uma rixa entre as duas, mas a Janet deixa muito claro de que essa inveja que ela sentia não era uma inveja mesquinha, sabe? Era uma questão de você se sentir vista, mesmo que ela não quisesse se sentir vista dessa maneira. Ah, e por bastante tempo, os transtornos alimentares dela, eles vão se alternando entre si, tá? Uma hora ela tá com anorexia, em determinados momentos ela tá com bulimia, com esses dois transtornos alimentares muito fortes, e aí chega numa época que a bulimia dela é uma fase, assim, aguda, que ela vomita muitas vezes por dia, que ela tem compulsão alimentar muito forte, e aí um namorado dela na época fala que ela precisa procurar ajuda, porque se ela não procurar ajuda, ele não consegue ficar com ela. Ele fala no sentido de que, tipo, você precisa se ajudar porque eu não consigo lidar com isso sozinho. E ela até tenta procurar terapia por um tempo, uma psicóloga lá específica, não dá muito certo, mas finalmente depois de um tempo ela consegue um tratamento que funciona com ela melhor, assim. E aí, assim, ó, tem uma coisa dela sentir que a infância dela, ela não existiu. A infância dela simplesmente foi tirada dela.
porque ela não teve as escolhas dela respeitadas, ela não teve o que fazer, ela simplesmente não podia fazer o que ela queria. Principalmente a carreira dela, e aí tem uma parte sobre o iCarly, né? Quando ela interpretava a Sam. Ela diz o seguinte: sinto que a série roubou minha juventude, uma adolescência normal no qual poderia viver sem ter cada experiência de minha vida sendo criticada, discutida ou ridicularizada. Eu li na internet um tempo depois, e eu não sei se isso é verdade, tá? Isso não está no livro, mas eu vi algumas pessoas falando que tinham muitas cenas de iCarly que era uma coisa do diretor pegando problemas pessoais dos atores e tentando jogar na tela de uma maneira escrachada. E eu não duvido, tá? Porque a Sam era uma personagem conhecida por comer bastante. E é assim, né? Na tela ela tá lá comendo um monte de coisa, e aí fora da tela ela tem anorexia e bulimia. É uma coisa muito pesada pra você. Imagina o quanto de culpa que nessa época, uma garota se sentiu. A mãe obrigava ela a não comer, aí tinha cena que ela tinha que comer. E aí, assim, ó, o livro ele é dividido em duas partes. Tem a parte antes da mãe dela morrer e a parte depois da mãe dela morrer. A primeira parte do livro, que é contando todos esses abusos que ela sofreu durante a infância, adolescência e vida adulta, é bem pesado. É muita coisa triste acontecendo, gente. É muita coisa ruim. E você consegue perceber como ela finalmente se sente pronta pra tentar deixar isso pra trás. Mas ao mesmo tempo, ela consegue perceber que a imagem da mãe dela sempre será uma constante na vida dela. Tanto que assim, ó, nos últimos capítulos do livro, quando a mãe dela já morreu, né, já tem um tempo, e ela finalmente consegue sair da televisão, ela consegue focar em outros projetos, em outras coisas que ela realmente gosta, ela realmente percebe o que a mãe dela era. Ela percebe como ela tinha uma mãe narcisista, ela percebe como ela viveu a vida dela pela mãe. Tanto que ela fala aqui, ó, no último capítulo do livro, o seguinte: minha mãe não merecia seu pedestal. Ela era uma narcisista. Recusava-se a admitir que tivesse algum problema, apesar do quanto esses problemas foram destrutivos para toda a nossa família. Minha mãe abusou de mim emocional, mental e fisicamente de formas que terão um impacto eterno sobre mim. E ela termina o livro falando que ela tá tentando viver com isso, tentando viver uma vida normal, depois de tudo isso que ela passou, sabe? Ela está se recuperando. Tanto que ela diz o seguinte aqui, ó: a recuperação até agora é, de certa forma, tão difícil quanto os anos de bulimia e alcoolismo. Ah, é verdade, porque ela teve problemas com bebida também. Mas é difícil de um modo diferente, porque estou enfrentando meus problemas pela primeira vez, em vez de enterrá-los sobre transtornos alimentares e substâncias. Estou processando não apenas o luto pela morte da minha mãe, mas o luto por uma infância, adolescência e início de vida adulta que eu sinto que nunca realmente consegui viver por mim mesma. É difícil, mas é o tipo de dificuldade que me enche de orgulho. É isso, gente. Não falei tudo que acontece no livro. Eu fui passando as notas aqui, fui falando o que eu lembrava, né? Mas tem muito mais coisa que aconteceu aqui. Tem uma questão da paternidade dela, tem uma questão do relacionamento que ela tinha com o pai, tem toda a questão sobre a Nickelodeon, tem toda a questão sobre os transtornos alimentares, tem muita coisa acontecendo. E é assim, ó, eu finalizei o livro concordando plenamente com o título. É impossível não concordar com o título. Eu também tô feliz que a mãe dela morreu. Porque eu fico imaginando isso. Ela conseguiu controlar a própria filha por, assim, mais de uma década. Pensa que, mesmo após a morte da mãe dela, ela ainda tinha os pensamentos que a mãe dela colocou na cabeça dela por muitos anos. Então, assim, ó, Janet, você tá feliz que sua mãe morreu? Eu também tô. E eu acho muito interessante esse tipo de livro, porque ele traz essa noção de que nem todo relacionamento maternal, paternal, ele deve ser romantizado. Nem toda mãe é boa, nem todo pai é bom. Você não precisa ter que viver com a sua família simplesmente porque você tem um laço sanguíneo com ela. Não, gente. Se você se sente mal na presença da sua família, se você não gosta de estar com eles, se você percebe que eles fazem mal pra sua cabeça, você tem todo o direito de ir embora. Você tem todo o direito de não querer ter uma relação com eles. E assim, eu sei que algumas pessoas vão trazer um discurso de que, ah, mãe é mãe, você tem que aceitar ela do jeito que ela é. Tipo, não, você não tem que aceitar coisa nenhuma. Os seus pais, eles têm que respeitar a sua individualidade. Você não pode viver a sua vida através da deles. Então, assim, ó, eu fico pensando que essa mulher, ela passou por tudo isso. E ela ainda assim conseguiu escrever um livro falando sobre todas essas coisas, e mesmo com tudo isso na cabeça dela, ela ainda consegue ter forças pra tentar se recuperar, sabe? Eu fico pensando nisso. Ela poderia ter passado por tudo isso e simplesmente ter desistido. Mas não. Eu já vi várias entrevistas que ela deu no lançamento desse livro. E você vê como atualmente ela passa uma leveza, sabe? Mesmo falando de coisas tão pesadas, ela simplesmente consegue transmitir o quão bem ela está atualmente. E eu acho isso muito, muito bom, assim, acho isso incrível, na verdade. Eu dei nota 4,5 de 5 pra esse livro. A escrita dela é muito boa, ela escreve muito bem, ela tem umas tiradas muito boas no meio de tanto caos.
ela consegue trazer umas piadas ali que deixam alguns momentos um pouco mais leves. Então, muito bom. Escrever foi meio terapêutico também. Com certeza, Vitória. Pra ela foi muito terapêutico, porque o maior sonho dela era ser escritora. Tanto que tem uma cena em que ela escreve um roteiro de um filme, ela assim, na adolescência, e dá pra mãe dela falando: "Ó mãe, escrevi isso aqui". E a mãe dela fala: "Você não vai focar na carreira de escritora, né? Você vai focar na carreira de atuação, né? Porque é isso que vai trazer dinheiro pra você, vai te trazer fama". E ela fala que desde criança ela sempre gostou de escrever. Saber que ela conseguiu lançar um livro é uma coisa muito legal. Então é isso, gente. Assim, recomendo o livro. Recomendo demais. Mas, assim, vocês vão pra esse livro preparados pra muita coisa ruim ali. Tem muita coisa ruim. Pode ter alguns gatilhos pra algumas pessoas. Então, tomem cuidado. Mas leiam sim.